Hoje nós vamos falar sobre como iniciar um projeto utilizando Cloud Code. Eu venho recebendo bastante pedidos, né, para explicar como inicia um projeto, não só com Cloud Code, mas com Codex, com Open Code, quais são os comandos que a gente utiliza. Então eu decidi fazer um vídeo meio que introdutório para quem está começando agora a trabalhar com o Cloud e com os comandos mais utilizados aqui dentro, explicar um pouquinho o que é um agente, o Cloud.md, né, o que é uma skill, como que eu inicio meus projetos aqui. Então eu vou dar uma passada rápida para você poder iniciar os seus projetos dentro do Cloud Code. Uma coisa que eu já digo de antemão, que assim, estuda programação. Ah, mas eu tenho um agente que ele faz todo o código. Cara, ele se embola. Ele pode se perder. Ele pode fazer uma modificação que vai atrapalhar todo o resto de uma arquitetura que já está pronta dentro do seu projeto. Você trabalhar com módulos, sei lá, que nem no meu caso, eu trabalho com Laravel bastante, eu uso muito Laravel. Então, ele pode criar uma controller que vai acabar fudendo outra. Então, assim, é importante você ter o conhecimento de programação. Eu acho que para começar, você está começando a estudar programação, você ter a base de programação, o início ali da programação, como lógica de programação, saber que é variáveis, classes, orientação a objeto, isso é importante para quê? Na hora que ele terminar de fazer o seu código ali, de efetuar uma feature que você pediu para colocar nova, você saiba validar se aquele arquivo está bem escrito, se está tudo certo, se está do jeito que você quer e se der algum erro, como você vai descrever para arrumar. E às vezes você nem precisa pedir pro Cláudio ajustar, você mesmo rapidinho vai lá e troca. Então é importante aí, deixa esse disclaimer. Ah, mas eu não manjo de programação, mas eu já fiz o meu micro SaaS. Legal, mano, pode ser que dê certo de prima, e as coisas estão melhorando bastante, mas eu acho que conhecimento nunca é demais, e eu acho extremamente importante você saber o mínimo de programação para utilizar a Vibe Code. Depende do que você vai fazer, tipo, beleza, eu vou fazer só página de HTML e landing page. Tranquilo. Não precisa ser o monstro da programação. Mas se você for fazer um sistema um pouco mais complexo, isso pode pegar muito para você. Mas antes de eu entrar em toda essa seara para trocar ideia com vocês e explicar como que eu uso aqui para montar os meus projetos, não se esqueça aquele recadinho básico, não se esqueça de deixar um like, isso é extremamente importante para ajudar o Didiquinho a alcançar as estrelas. Deixar um like, um comentário muda a vida de um pseudo-youtuber ensinando Vibe Code ou IAC nas interwebs. Deixa um comentário, isso ajuda demais. E eu também tô sempre respondendo. Um like, um comentário, se inscrever, melhor ainda. Se você se inscrever, eu fico mais feliz. E é isso, chega de enrolação, bora pro assunto. Bora lá. Antes da gente entrar aqui, como programar, como iniciar, tudo mais, tenha em mente que você tem que ter o plano Pro do Cloud, né? Você não tá nesse vídeo vendo como que inicia um projeto com Cloud Code se você não tem o Cloud Code, né? Mas, caso você não tenha, você vai vir aqui, vai assinar o Claudinho aqui, ó, planos de Pro. No Pro, acho que a partir do Pro ele já libera para você. E o plano Max, que é se você faz projetos muito grandes, você já tá em outro patamar, outro nível, já tá fazendo, comendo token, a loucura, aí você assina o Pro. Mas tá começando aqui, ó, 17 dolinhas, 17 Trumps, vai dar quantos lulinhas? Vai dar uma grana, uns 100 mangos por mês aí você vai gastar, com certeza. Mas beleza, tem na assinatura, o que você vai fazer? O que eu vou fazer, Didico? Deixa eu voltar aqui. A gente vai ter duas formas de você trabalhar com o Cloud dentro do seu PC, né? No meu caso aqui eu tô no Windows. Você pode baixar o Cloud Code, a aplicação do Cloud, vou deixar o link na descrição, mas caso precisar, me pede nos comentários que eu mando para vocês. Não tem erro. Tem versão para Mac e para Windows. Vai baixar ele, caso você queira, que eu vou mostrar aqui, dá para você trabalhar com os dois, tá? E a gente também vai instalar o do terminal, o Cloud Code no terminal. Então, se você trabalha com Mac e Linux, você vai usar esse comando primeiro aqui, se não, você vai usar um desses dois para o Windows, os dois funcionam. Você vai vir aqui, vai abrir o PowerShell e vai rodar o comandinho aqui, né? Ou você vai abrir o CMD, fica ao seu critério e vai mandar o comandinho aqui, Xablau, instalou, você já vai ter acesso ao Cloud via terminal. Como que eu trabalho com meus projetos aqui? Eu trabalho direto no Antigravity, tá? Eu tenho alguns projetos aqui que eu tô fazendo. Aqui é o que eu peguei pra gente poder visualizar. Eu trabalho com Antigravity. Então, dá pra usar no VS Code, dá pra usar no Antigravity, onde você quiser. Por quê? Você vai precisar do terminal. O terminal pode ser o PowerShell, que a gente abriu, o CMD, ou no meu caso, eu prefiro usar aqui, ó. Eu puxo o terminalzinho, se você puxar aqui tanto no VS Code quanto no Antigravity, vai abrir um terminal, e aí você vai mandar esse comando aqui. Deixa eu abrir um novo pra vocês poderem ver. Você vai meter um Cloud, e aí ele vai carregar o Cloudzinho pra você, tá? Beleza. Aí, instalou, tá rodando no terminal, tá lindo, tá maravilhoso, tá gostoso. Dá pra você usar também o aplicativo.
Eu já usei 7 milhões de tokens. Como que funciona o app? Você vai ter aqui 3 abas, uma de chat, uma do Cowork e uma do Code. Aqui você vai ver se o projeto roda no local ou se ele roda numa pasta. Se for numa pasta, você vai vir aqui na pasta de exemplos, por exemplo, vai selecionar aqui e você já pode começar a pedir para o Claudinho fazer as modificações para você. Eu não gosto desse jeito aqui, mas é uma possibilidade se você está começando, né? Você vê o bichinho aqui, ó, ficar pulando. Legal, é interessante. Eu não gosto de usar, eu prefiro usar ele dentro do Antigravity. Por quê? Porque aqui eu consigo já editar os arquivos, eu já tenho uma familiaridade, porque eu já trabalho há mais de 15 anos com programação, então eu tenho facilidade de mexer no código, dos comandos, aqui eu já estou mais habituado, aqui é minha casa, entendeu? Mas se você está começando, pode começar pelo aplicativinho também. Beleza, tá na pasta do seu projeto, você selecionou a pasta ali que vai ser seu projeto, você vai iniciar o seu projeto. O primeiro comando que você vai dar é um /init. O que o /init faz? Ele vai criar o seu cloud.md, que seria esse aqui, ó, claudinho.md. O que é esse arquivo aqui? Ele faz um resumo de tudo que tem dentro do seu projeto, sobre o que é seu projeto, qual é a linguagem que ele utiliza, quais os comandos principais, qual é a arquitetura, o que está ali dentro, e faz um pacotão, um resumo. Por quê? Porque toda vez que você abrir uma sessão nova, ele vai ler esse arquivo.md para se situar, falar assim, mano, o que é isso aqui? Que porra é essa? O que eu tô fazendo aqui? Aí ele vai lá, olha o claudinho.md e fala, putz, agora eu me lembrei, eu tô no projeto do Didico me botou aqui pra fazer um bagulho. E aí ele vai fazer. Isso é diferente de skills, tá? Isso aqui é pra ele poder iniciar uma sessão. Skill é outra pegada. Uma outra pegada eu vou falar sobre skill. Mas esse aqui é o comando que você vai fazer sempre que você iniciar um projeto. Como a gente sabe, o Cloud, ele come muito token e todos os agentes de IA comem muito token. Então, ele tem algumas artimanhas para você economizar. Por exemplo, você vai iniciar um projeto em Laravel, você não vai mandar ele baixar o Laravel aqui, fazer o clone da arquitetura do framework para você utilizar. Não, mano, você vai começar um projeto, já bota ali todos os arquivos do seu projeto que você vai utilizar, o framework, o CSS, para ele economizar esses tokens, tá? Isso ajuda bastante. Tem algumas skills que ajudam também bastante a isso, mas eu posso falar isso num outro vídeo só sobre skills para início de projeto. Beleza, a primeira coisa que você vai fazer é dar um init, para ele ter essa base, para ele começar ali, ó, ter o conhecimento do seu projeto. Aí depois você deu o init, e você vai falar, e aí, Claudinho, na moral, bota um menu melhor no meu site. E aí ele vai começar aqui, ó, codar. Blá, 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 blá. Que nem eu já comentei aqui. Você vai trampar com HTMLzinho, fazer um bootstrap, fazer uma landing page. Mano, eu nem vou cobrar você de manjar de programação, tá? Porque isso aí é basicão, você consegue, ele vai contar aqui e vai criar para você numa Nice. Mas você vai fazer o seu micro SaaS ou o seu SaaS do sucesso, mano, é um projeto maior e você precisa conhecer o mínimo de programação. Saber sobre classes, variáveis, os erros possíveis, leitura de console. Então, assim, você precisa ter uma base de conhecimento mínima de programação, tá? O ideal, quanto mais você souber, melhor vai ser, porque aí você vai ver o erro, você não vai precisar pedir gastar token pro Cloud ajustar esse erro, você já vai lá e arruma você sozinho. Mas, né, fica esse disclaimer. Beleza. Demos um init, aí eu quero usar uma skill. Eu vi uma galera falando que skill é do caralho, que skill é foda, não sei o que. Eu vou te falar aqui, ó. Arquivinho.skill. Eu tenho um vídeo ensinando a instalar skills dentro do Claudinho e também do Codex. Ela instala em várias agentes de IA, mas você pode criar sua própria skill. E o que é uma skill? Skill nada mais é do que uma habilidade que você dá específica para o Cloud. Então, por exemplo, eu quero commitar, dar um git toda vez que eu finalizar, mas o git ele tem que fazer um comentário XYZ de versionamento, blá, 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 blá. Você vai deixar uma skill pronta para isso. Toda vez que você finalizar, você vai meter um barra. Deixa eu só dar um skip aqui na interview. Na verdade, deixa eu até fechar esse Claudinho aqui, dá um barrezite aqui. E vamos voltar aqui para o Claudinho anterior, que eu já tinha iniciado ele aqui. Você pode meter um barra aqui, e aí a gente tem write a plan, escreve isso aqui é um plugin que tem dentro do Cloud, você pode instalar alguns plugins, e o Superpowers é um deles, tipo, ele vai escrever um plano para poder fazer a sua solicitação. Então você vai usar essa skill, isso aqui é uma skill, por exemplo, aonde você vai pedir para ele fazer algo para você, usar uma determinada técnica para modificar tal arquivo. Você pode criar sua própria skill, ela normalmente, deixa eu mostrar para vocês aqui, dentro de um outro projetinho que eu tenho,
ela pode ficar aqui dentro dessa pasta, tá vendo? Ó, ponto .cloud que tem aqui, eu tenho vários arquivos, e aí ele vai criar um ponto .cloud aqui, que vai ter um JSON, vai ter memory, e ele vai jogar normalmente a skill aqui. Só que se a skill estiver dentro da pasta do cloud no projeto, ela só vai rodar e funcionar dentro do projeto. Então, para que ela seja global, ela tem que estar dentro da pasta de instalação do Cloudinho. Mas tendo uma ideia do que é skill, é isso. Tipo, ó, aqui eu tenho um exemplo bom de skill para você poder ter uma ideia. Deixa eu só voltar aqui, ó. Eu tenho que ter uma descrição da minha skill, então use essa skill para revisar o código antes de comitar, procurar bugs, riscos, códigos duplicados e problema de segurança. Revisão de código, aí tá aqui. Quando essa skill for usada, analise os arquivos alterados, procure o bugs óbvios, verifique problemas de segurança, veja... Assim, isso aqui é um basicão, tá? Tipo, é só um exemplo, tá? Mas tem skills que são muito mais trabalhadas. Então ela vai fazer exatamente isso toda vez que eu escrever aqui, ó, escrever /revisão, por exemplo. E aí ele vai trazer e vai rodar essa skill. Isso é uma skill. Outro comando que você vai utilizar muito, isso aqui é, lembrando que isso aqui é o básico do básico, tá? Você está começando agora com Cloud, você está começando a entender o que é Cloud. Outro bagulho que você vai usar muito é, Didicão tava aqui programando, feliz, rolou que eu preciso ir dormir. O que eu vou fazer? Vou dar um /exit, vou fechar, vou desligar meu PC e vou dormir. Amanhã eu volto aqui. E aí quando eu voltar aqui, deixa eu dar um /exit aqui para mostrar para vocês. Um /exit. E aí amanhã eu vou voltar, eu tenho que trabalhar, né? Eu vou até abrir um terminal novo. Vou vir aqui, eu vou puxar o Claudinho, chamo o Claudinho aí pra mim, que a gente vai começar a trabalhar agora. O que eu vou fazer? Vou dar um /resume. O que o /resume faz? Ele traz a última sessão, o último chatzinho que eu tive com o Cláudio. Se eu quero continuar da onde eu parei, eu venho, dou um /resume e puxo aqui, ó. O último foi há 20 segundos atrás. É o que a gente acabou de fechar. Chamei, ele já traz o chatzinho pra mim. Se o chat já estiver muito comprido, já gastei 1 milhão de tokens nele, ele vai dar um compact, ele vai dar um barra, porque você pode dar um compact aqui agora, que ele vai compactar toda a nossa conversa, vai fazer um resumão e vai deixar compactadinho, porque daí ele economiza também na hora de ler esses tokens, que é o contexto, né? Que é o que a gente chama de contexto, é tudo que a gente conversou dentro de uma sessão. Ele vai deixar o contexto menorzinho, porque daí você vai, ó, regaçar de continuar. Se o contexto tá ficando muito grande, tipo, não acabou o seu tempo, você tá trabalhando ainda, tipo, tá vendo que o contexto tá muito grande, dá um compact, ele vai compactar o contexto pra ele também não se perder e tal. Ele vira, tipo, como se fosse uma memory dentro do projeto. Eu vou mandar rodar aqui só pra vocês poderem ter uma base. Ele vai compactar, aqui tinha, sei lá, 5 palavras que a gente tinha trocado. Então, acho que esses são os principais pontos do Claudinho. Ele vai criar um MD, você vai dar um init, você vai começar o seu projeto sempre com os arquivos necessários dentro da pasta. Você vai usar as skills, né? Você pode instalar skills ou criar as suas skills, e isso eu já cheguei a falar isso no vídeo sobre instalação das skills de terceiros. E que mais? Basicamente, codar, irmão. Você vai codar e aí você vai fazer seu projeto acontecer. Caso vocês queiram se aprofundar, que eu traga mais coisas, por exemplo, tem um que é importante, esqueci. Se eu rodar um /provider aqui, provider não, acho que é model, aqui. Por que o /model é importante? Porque o Cloud ele tem o Sonnet e o Opus lá. Caso dê o seu limite do Opus, que é separado dos limites, você pode rodar dentro do Sonnet. O Sonnet do Haiku, tá? Normalmente a gente baixa pro Sonnet. E assim, na verdade, o ideal é você saber a complexidade do seu projeto. Se o projeto tinha HTMLzinho, usa o Haiku. Mais baratinho ali, ó. O que tem mais quantidade de tokens, você não precisa gastar no Opus, né? Você vai fazer uma paradinha assim, ó, eu tô começando meu sisteminha aqui de login senha, pá, não sei o quê. Aí você pode mexer com o Sonnet. Vou criar o SaaS do sucesso que vai parar a internet, cheio de features, cheio de pereguedels. Aí você usa o Opus. No meu caso aqui, eu uso o Opus pra tudo, porque todos os meus projetos já tá gigante e não dá pra ficar vacilando. Mas também tem isso. Então você vai precisar mudar o seu model. Então você vai usar o quê? /model, e aí você vai mudar o model que você está utilizando. Acho que esses aqui são os básicos. Comandos básicos é o /init, o para skill, o /exit para sair, né, que a gente usou aqui, e o /model para você mudar o seu modelo. Do resto, irmão, é aqui, ó. Sentar o chicote no seu escravo e fazer ele trabalhar para você. Eu acho que basicamente é isso. Caso vocês queiram que eu me aprofunde mais nesse tipo de conteúdo, aí vocês me falam que eu trago para vocês algo mais
mais completo, mais informações, instalar plugin. Tem outras paradinhas que dá pra você fazer, usar subagente, usar mais de um agente ao mesmo tempo. Dá pra gente montar uma parada legal. Se vocês quiserem, me pedem nos comentários que eu trago. Mas eu tenho certeza que o próximo vídeo que eu vou fazer é mostrando no Codex. E por último, eu vou mostrar como usa no Opus. Vou te falar que basicamente os comandos são bem parecidos, tá? Não muda muita coisa. Vai mudar um negocinho ou outro, mas o resto é tudo igual. É init, muda nome de arquivo um pouquinho, pá. Mas é bem parecido, mas de qualquer forma eu vou fazer um do Codex também pra trazer aqui pra vocês. Eu acho que é isso. Se você gostou, deixa aquele like maroto. Isso me ajuda demais. Deixa um comentário, também ajuda. Deixa um obrigado. Deixa um valeu, Didico. Tipo, Didico, você é zoado, você é careca. Tipo, bota qualquer coisa nos comentários. Deixa um like, se inscreve no canal. Porra, o mínimo que eu espero. Se inscreve no canal, seja membro, caso você queira ajudar com um cafezinho aí. Ajude o Didiquinho sendo membro do canal. E é isso. Te vejo no próximo vídeo. Um beijo.